Bom, pessoal, vocês devem estar acompanhando as primeiras medidas do governo do Capitão Cenoura, né, do Donald Trump. E uma dessas medidas tem sido a realização de grandes volumes de deportação em massa de imigrantes ilegais que estavam nos Estados Unidos sem a documentação e que estavam esperando pelo processo de averiguação documental para poder se tornarem residentes cidadãos. E aí isso acabou levando a imagens muito, muito marcantes, né? Muito simbólicas. E eu queria mostrar primeiro essas imagens para vocês, porque isso afetou imigrantes brasileiros, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Na chegada dos primeiros imigrantes que estavam sendo deportados dos Estados Unidos para o Brasil, essas pessoas chegaram com as mãos e os pés... Tá aqui na mostra. Com as mãos e os pés acorrentados. Né? A qualidade do vídeo não tá muito boa, mas dá pra ver aqui que as pessoas estão caminhandinho assim, né, abrindo um pouco as pernas, porque as pessoas estavam acorrentadas pelas mãos e pelos pés, né? Mais tarde isso acabou levando a um debate. Operações, previsão, o último passageiro desceu, tá somente a tripulação da aeronave, ok? Já está lá nossas coisas? Falando inglês com você, de Não vi que tava com som aqui. E isso também trouxe alguns outros depoimentos muito marcantes, né, de pessoas que passaram pelo processo de transferência, né, de deportação, na verdade, e que a gente pode assistir para dar uma olhadinha. Foram buscar nós. Eu fiquei 50 horas acorrentado o braço, barriga e pés. 50 horas acorrentados. Sem poder ir no banheiro, ia no banheiro, se você fosse ir fazer o número 2, você sentava, eles mandavam abrir a porta, crianças chorando, suado, o avião começou a dar problema nos Estados Unidos, assim mesmo eles vieram, parou no Panamá, o mesmo problema, ficamos quase 2 horas parados, de lá viemos para Manaus, e Manaus o mesmo problema, nós pedimos para sair porque estava muito quente, eles não deixaram, me agrediu, me enforcou, eu não sei do que ele é aquele segurança, não sei o que ele é, isso, aqui já no Brasil já. Em Manaus, aham. Nossa, até que absurdo, conseguiram velho. tirar a trava de segurança e saímos para fora. Pela asa do avião. Relaxa! A polícia só vai filmar esse desgraçado! Então Volta pra lá, meu amigo! Vai chamar a polícia, velho! Relaxa! Relaxa! Minha perna tá... Como está? Não. Como está minha perna? Caralho, mano. Dá pra ver que fica... Sim, fica fundo. Não, parou a Ficava circulação. correndo, falta de circulação. Tinha pessoa com asma. Não tinha ar-condicionado, tudo desligado no avião. E eles querendo que a gente esperasse, sem água, sem comida, todo mundo apavorado. Eles não deixavam as pessoas ir ao banho, querendo fazer necessidade, e eles não deixavam. E quando uma pessoa tentava ir no último momento, eles agrediam as pessoas. Me agrediram. Tem alguma marca? Não, eu só bateu aqui no negócio da algema e deu até que qualquer coisa, como eu tenho diabetes, qualquer coisa dá inflama. Bateram com a algema aí? Sim, empurraram no tumulto que a gente estava tentando a resolver em Manaus. E eles tentando a forçar o avião a pegar voo de qualquer forma. Entende? Foi na marra que nós conseguimos vencer essa batalha com a ajuda do governo e da Polícia Federal. Olha, eu não fui agredido. Teve 2, 4, nem lembro mais quantos foi agredido, mas eu não fui agredido. Eu não fui agredido, mas os meninos foram agredidos sim. Dentro da aeronave. Uai, os meninos estavam todos algemados, gente. Os caras meteram punhete neles, sem dó. Como é que era a condição no avião? Desumano. Chute, jogando os moleques no chão. Teve um menino, que eu não sei o nome dele. O cara como é que chama? Pegou ele aqui, ó. Foi com ele até ele desmaiar, jogando no chão, sorteio no chão. Foram buscar nós. Eu fiquei 50 Caralho, mano. Bizarro, né? Loucura. Tem mais vídeo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Porque veio família, veio crianças, e o pessoal, os americanos, eles são hipócritas, senhor, hipócritas.
Porque eles me falou que se dane seu governo, se a gente quiser aqui, fecha a porta da aeronave, desce a gente e mata vocês. Ele falou isso com a gente, senhor. Eles falou se quisesse, eles fechavam a porta da aeronave e matavam a gente, porque não tava nem aí com nós, entendeu? Como é que você se sente agora estando aqui no Brasil, a segurança? Aliviado, senhor, porque eu cheguei com vida. Aliviado que eu cheguei com vida. São 8 meses. 8 meses sem comer arroz, sem comer feijão, sem comer carne. Pensa em voltar a fazer isso novamente? Você é louco, eu não vou sair disso aqui nunca mais, irmão. Aliviado, senhor, porque eu cheguei com vida. Aqui tá aqui, ó. Aqui, ó. A lesão aqui dos meninos aqui, ó. Os americanos fez com a gente. Os americanos aqui, ó. Deixa eu só... Peraí. Vai devagar na imagem. Aí, ó. Por onde que a gente teve que sair. E é triste porque... Nossa, que isso. Deportado dos Estados Unidos? Sim, Há quanto tempo o senhor estava preso lá? fiquei 59 dias. Como o senhor foi para lá? A gente foi pro Coyote, Pelo México? México. Quanto tempo dura essa travessia? Depende. Eu fui 10 dias. É muito sofrido para chegar lá? Ah, muito. Tem gente que sofre mais. No meu caso foi razoável, mas a história que eles contam ali, tem gente que conta história que é inacreditável. Qual a pior história você já ouviu? A menina contando, falando que o coiote dela abandonou ela. O coiote abandonou ela, e aí? Abandonou, e aí que parece que ela recebeu umas fotos de gente morta, que foi ameaçando, tinha que pagar propina, esse tipo de coisa, entendeu? E aí, quando você chegou lá nos Estados Unidos, como é que foi? Você se entrega, normal, para imigração, e aguarda as cortes, aquela coisa toda. Só que foi negado tudo, o Trump entrou, negou tudo, aí pronto, acabou. Quanto o senhor investiu para ir para lá? Foi em média 20 mil. E você recuperou dinheiro? Ainda não, porque a gente tá até sem dinheiro, para falar a verdade. Como é que foi essa volta? A volta foi tumultuadíssima, cara. O avião já saiu de lá com problema. Na saída de lá, ele já começou com um barulho estranho. Aí ficou tentando consertar o avião lá. O cara tinha um mecânico dentro do avião, pra você ter ideia. Que avião que sai com mecânico? Aí já saiu lá com esse barulho estranho, foi para Panamá. E o avião tinha capacidade para chegar aqui, mas eu não sei porquê. Ele estava abastecendo ele picado, não sei se ele não queria pôr muito combustível. No Panamá, ele apresentou um defeito maior. E a gente ficou agarrado. Era um barulhão, e o cara com a maleta mexendo no avião. Aí aquele calor enorme. Aí com muito custo o cara fez o avião pegar com aquele barulho estranho. Aí uma turbina, só uma fumacinha lá na turbina. Nossa, a turbina, parecia que só uma estava funcionando. Vocês foram bem tratados na volta? Não, para ir no banheiro era difícil, para tomar água era difícil, era só na hora que o cara pedia. Aí o senhorzinho começou a passar mal, os meninos levantou, tudo algemado, eles desceram o cacete. Vocês vieram algemados? Algemado, pé, mão, barriga, e eles desceram o cacete dos meninos. Enquanto você estava preso lá, o que você comia? A comida deles é uma comida muito ruim. É muita pimenta, entendeu? E tipo cachorro-quente, hambúrguer. Quando tava um macarrãozinho era só pimenta. Quando tinha um feijão era mais pimenta do que feijão. Quais são seus planos agora na chegada do Brasil? Agora é só recomeçar mesmo, tranquilo. Pretende trabalhar com o quê? Pra mim, eu vou começar com Uber, que é mais rápido, um retorno mais rápido. Hoje mesmo você já tem dinheiro se você começar com Uber. Se você quiser ir embora, eu já te levo, eu já ganho dinheiro. O cara chega deportado, com um sorriso no rosto. Isso é brasileiro, é energia. Pô, não dá, né? Acho que o maior erro é a gente ter perdido alguém como esse senhor que é tão simpático. A energia do Brasil é diferente. Cara, eu tô te falando. Agora, que avião ia cair com a nossa, nós é que paramos o avião lá em cima, em Manaus, a gente não quis sair. Nós salvamos aqueles caras lá e eles iam morrer tudo junto com nós. Você acha que o avião ia cair? Eu tenho praticamente certeza. Ele já tinha mais de 2 horas que o cara tava mexendo no avião e tentava. Tipo, você fazer um carro pegar no tranco, e ele andava um tiquinho e fazia uma fumacinha lá. Ainda... A diferença é que é uma baleia que voa, né? Não, e o calor desgramado, né, lá em Manaus, começou a passar mal, aí o pessoal começou a empurrar, e foi lá, tudo algemado, e eles descendo o cacete, os meninos pôs a mão naquelas portas de emergência, arrancou as portas de emergência, saiu pra asa, o pessoal tem foto lá, ó. Caramba. Manaus, foto do pessoal tudo na asa lá, aí gritando Polícia Federal, e aí eles já queriam desalgemar o pessoal, porque tava em solo brasileiro. Agora não, agora só com a Polícia Federal. Só quem vai desalgemar é a Polícia Federal, e esperou. Graças a Deus vocês chegaram, né? Amém, tamo aí, cara. Que bênção, cara. Isso. Desejo que você alcance os objetivos aqui no Brasil, vão pra cima. No Brasil de bom pro realmente não tiozinho. é fácil, mas só que com garra, com luta, a gente vai pra cima. Sem dúvida, com certeza. Deus te abençoe. Ah, gente, é muito foda, né? Olha que situação, mano. Olha que situação. Aqui também vale ressaltar um detalhe importante, né? Só voltar pra cá. Aqui, ó, vale ressaltar um detalhe importante. Essa não foi a primeira vez que tiveram brasileiros deportados pelo governo dos Estados Unidos voltando ao Brasil, tá? Não foi a primeira vez.
Isso também aconteceu no governo do Joe Biden, tá? Isso aconteceu no governo do Joe Biden. Vou pegar aqui a matéria para vocês. O governo Lula recebeu 32 voos de deportados dos Estados Unidos com Biden. E o uso das algemas durante o voo é padrão, né? Então aqui tá falando, tem a tabelinha e tal. Recebeu 3.600 pessoas deportadas sob o governo Biden. 32 voos, né? Terminando aqui no dia 10 de janeiro. E aparentemente o procedimento padrão para a volta dos deportados é voltarem algemados e acorrentados, né? E eu acho que também é muito complexo o fato de que a gente observa que esse tipo de procedimento aconteceu durante a gestão Biden, que tinha uma ligação muito mais forte, né, organicamente com o governo federal, e isso não foi falado em lugar nenhum, né? Isso não foi falado em lugar nenhum. Então acho que isso é bastante problemático, né? Ainda mais pensando que demonstra que o governo brasileiro não adotou uma posição efetivamente combativa e efetivamente crítica com relação a esse tipo de procedimento, que não perde em nada, porque falaram até aqui no chat, né? A gente tá vendo, parece que é um navio de comerciantes de escravizados do transatlântico, né? Vale aí lembrar que esse tipo de tortura, né? Esse tipo de procedimento de levar as pessoas acorrentadas, as pessoas privar elas da alimentação, privar elas do banheiro, do descanso, eram métodos utilizados durante a existência do tráfico de pessoas do Oceano Atlântico, né? Então, é realmente muito, muito terrível que a gente esteja vendo isso acontecer e que só agora isso tenha denotado uma posição crítica por parte do governo em subir o tom, né? Em subir o tom contra o governo dos Estados Unidos e respeitar os cidadãos brasileiros, né? Respeitar a grande maioria das pessoas que está voltando dos Estados Unidos e que são trabalhadores, né? São trabalhadores, são pessoas que, por mais que a gente possa ter críticas, né, com relação a essa visão, mas paga pau para os Estados Unidos, paga pau para o Trump, não sei o quê, eu acho que a gente precisa ter o olhar de ter solidariedade com essas pessoas, né? E não ficar nesse papinho meio goela, nessa postura que muita gente de esquerda tem, que é de ficar, olha aí, né? Mereceram, quem mandou, não sei o que lá, né? Eu acho que isso é adotar a mesma postura de soberba, né? A mesma postura zoada de quem, por exemplo, votou no Bolsonaro em 2018 e depois se fudeu pra caralho. Olha aí, ó, eu avisei, viu? Olha aí, não sei o que, né? Isso aí não serve pra merda nenhuma, né? Isso aí não serve pra nada, a não ser pra poder reforçar e endossar a posição que essas pessoas podem eventualmente ter de crítica para a esquerda, né? Então, a gente precisa marcar a nossa posição em relação a isso, fazendo as devidas separações, né? Não é porque uma pessoa que tem esse tipo de visão ou que tem esse tipo de simpatia pelos Estados Unidos, né? Que muitas vezes está ali querendo melhorar de vida, né? Tá querendo ali ter um emprego melhor, tá querendo ali ter uma vida melhor e tal, e é pego na contradição, né? Que é pego ali na realidade, né? Que enfim, a gente tem visto até blogueiros de direita falando sobre isso com bastante frequência, e depoimento. O Luigi fez vários vídeos recentemente sobre imigrantes brasileiros que estão morando nos carros, né? Ele fez vários vídeos sobre isso e mostrando o depoimento dessas pessoas, né? E de que, cara, não adianta a gente ter esse tipo de postura e depois ficar reclamando que essas pessoas estão endossando projetos enganosos, né? Projetos falsos da extrema-direita para tentar passar alguma ideia de... Enfim, é aquela parada, né? Eu acho que é um patriotismo que é muito próximo do patriotismo que é praticado pelo Bolsonaro, né? Que é um patriotismo entreguista. É um patriotismo de lambeção de bota, né? Que é um patriotismo bem curioso, né? De você perceber. Muito nacionalista, né? Até o cara fazer continência para a bandeira dos Estados Unidos. Mas enfim, acho que isso é uma outra questão. Patriotismo bumbum guloso. Meu Deus do céu, é cada uma. Mas, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Mas, né? Esse tipo de... Essas imagens viraram o mundo, né? Começaram a percorrer o mundo e mostraram, né, publicamente pela primeira vez a maneira de como o Estado dos Estados Unidos trata os imigrantes, né? Como a organização central ali do governo trata essas pessoas, basicamente como pessoas submetidas a condições de viagem, condições de vida similares, claro, não similares na mesma intensidade, é claro, mas precárias, né? Ao ponto de ter um tratamento muito próximo com o que eram as pessoas da época da escravidão.
E aí, o que aconteceu é que, diante dessas imagens, alguns governos se posicionaram em relação a essa ida de deportados para os seus países. E uma dessas declarações foi a declaração do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, mais conhecido como Gugu Petro, e que teve uma posição assertiva em relação a essa movimentação que foi feita pelo governo Trump, né? Algo que deveria ter sido feito anteriormente pelo governo brasileiro e que não foi feito, né? Mais uma vez aí. Olha aqui, ó, a Fabi também mandou um superchat, muito obrigado, Fabi. Uma maneira também de manter os que estão lá longe dos hospitais, seus filhos longe das escolas, aceitem piores condições de trabalho. Proibido também falar que mereceu, sujeito a paulada. Não, é exatamente, cara, não vem com esse papo, sabe por quê? Porque esse é o mesmo papo da galera que fala que o Rio Grande do Sul, que as pessoas do Rio Grande do Sul mereceram o que aconteceu nas enchentes porque, elas são bolsonaristas, porque elas são não sei o quê, né? Pelo amor de Deus, gente, não dá. Né? Não dá pra ter esse tipo de postura a essa altura do campeonato, né? A não ser que você queira, de fato, entregar aí de bandeja qualquer tipo de movimentação, de alternativa da direita pro colo da extrema-direita, né? Então, não dá. Né? Não dá. E, exatamente. Isso sim é odiar o povo. Sim, isso sim é odiar o povo. Mas o que acontece então é o seguinte, né? Para além só das nossas críticas com relação a chamar o povo de burro, de incapaz, de etc e tal, como eu já disse, né? Não dá para você ser comunista e chamar o povo de burro. O Gugu Petro fez algumas declarações importantes em relação a isso e trucou o Donaldo, né? Trucou o Donaldo com relação a essa movimentação. Vamos lá. Petro rebate Trump após taxação de 25% sobre produtos colombianos. Resistirei à tortura e resistirei a você. O presidente da Colômbia divulgou uma nota em suas redes sociais criticando atitudes de Trump e tratamento desumano com deportados para a América Latina. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou na noite desse domingo que vai taxar em 25% todos os produtos dos Estados Unidos que entrarem no território. O pronunciamento é uma resposta direta a Donald Trump, que impôs tarifa igual sobre todos os produtos colombianos após Petro recusar voos com deportados sob a acusação de tratamento desumano. Embora tenha recusado os voos, mesmo sob a ameaça de taxações que podem chegar a 50%, Petro decidiu enviar o avião presidencial para a repatriação, sob a exigência de um protocolo de tratamento digno. Resisto a você. Petro também defendeu a soberania do país após a brusca atitude de Trump. O presidente colombiano afirma que Trump o considera de uma raça inferior e declara que, diferente dos Estados Unidos, a Colômbia se abre para todo o mundo. Tem uma questão que eu acho que é importante só ressaltar de uma análise que a gente tem que fazer com relação a essa movimentação do Trump, que é o fato de que ele está tentando colocar em jogo o poderio econômico dos Estados Unidos como determinante, como fiel da balança nessas relações, né? Só que tem um problema, que é o fato de que hoje os Estados Unidos não caminham sozinhos como potência econômica mundial. Eles não têm esse controle todo. Hoje a gente tem outros agentes que desequilibram essa balança, né, em relação a essa organização da economia capitalista global, e isso faz com que os outros países, né, que eventualmente sejam submetidos a condições como essas, tenham opções de fato para recorrerem a outros agentes econômicos e assim garantir algum tipo de resistência, de soberania a essas medidas que são tocadas pelo governo dos Estados Unidos. Mas essa medida que foi tomada pelo Gustavo Petro, ela tem hoje em dia um condicionamento muito mais possível de ser articulado do que era alguns anos atrás, né? Pela presença aí de outros agentes econômicos que podem desequilibrar um pouco essa balança, né? Vamos ver aí o que o Gustavo Petro declarou, né? A nota na íntegra. Vamos lá. Trump. Eu não gosto de viajar aos Estados Unidos. É entediante, mas confesso que há coisas admiráveis. Gosto de ir aos bairros negros de Washington. Lá vi uma luta inteira na capital dos Estados Unidos entre negros e latinos com barricadas, o que me pareceu uma idiotice, pois eles deveriam se unir. Confesso que gosto de Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky e Miller. Confesso que Sacco e Vanzetti, que possuem o mesmo sangue que eu, são memoráveis na história dos Estados Unidos. Eles foram assassinados na cadeira elétrica por serem líderes operários, pelos fascistas que estão dentro dos Estados Unidos, tanto dentro dos Estados Unidos quanto no meu país. Contextualização histórica, esse caso dos operários Sacco e Vanzetti é o caso de 2 operários que foram condenados à morte por dirigirem atividades sindicais e atividades operárias nos Estados Unidos
nos anos 20, né? A gente fala muito sobre o macartismo como o período de perseguição aos comunistas nos Estados Unidos, nos anos 50, caça às bruxas, né, etc e tal. Mas as autoridades dos Estados Unidos, né, as autoridades policiais, as autoridades que são orientadas pela perspectiva da política econômica dos capitalistas, perseguiam membros de sindicatos, de partidos, de organizações, de associações, já há muito tempo, né? Esse período, que é um período que acontece nos anos 20, é um período que é conhecido como Red Scare, né? O primeiro Red Scare, o primeiro medo vermelho dos Estados Unidos, que aconteceu antes de 1950. Ó. E acontece exatamente como fruto da Revolução Soviética de 1917, né? Mas vamos continuar aqui. Não gosta do seu petróleo, Trump. Ele vai acabar com a espécie humana por causa da sua ganância. Talvez, em algum dia, com um copo de uísque, apesar da minha gastrite, possamos falar sobre o tema. Mas é difícil, porque você me considera de uma raça inferior. Cara, é muito interessante a gente ver esse fenômeno da deportação dos imigrantes sobre esses aspectos, né, sobre essas condições, porque demonstra exatamente a visão orientada pelo Estado americano de uma inferioridade, de reconhecimento inferior dos imigrantes em relação à população local dos Estados Unidos, né? Que, inclusive, ironicamente, também é formada por imigrantes, né? Tendo em vista aí que os brancos não são originários dos Estados Unidos, né? Então, quando você olha um estadunidense, né? Quando você olha um conservador, uma pessoa de direita fazendo essa crítica, né, aos imigrantes no país, você precisa lembrar eles, né? Que eles não são originários, né? Você precisa lembrar ele, né? Que, olha só, não eram os peregrinos, né? The Founding Fathers que estavam nos Estados Unidos, né? Eram outros povos. Mas por que a gente não sabe? Porque eles foram duramente perseguidos, né? Presos, dizimados, né? Inclusive, teve uma liderança indígena dos Estados Unidos que ficou acho que mais de 25 anos presa, que era do partido, do chamado Panteras Negras indígenas, que foi liberada a semana passada, tá? Então, olha aí a perseguição que acontece, né? A perseguição que acontece historicamente. Não sou, e nenhum colombiano é. Se você conhece alguém teimoso, sou eu. Pode, com sua força econômica e soberba, tentar dar um golpe de Estado como fizeram em Allende. Mas eu morro na minha lei. Resistirei à tortura e resistirei a você. Caralho. Não quero escravistas na Colômbia. Já tivemos muitos e nos libertamos. O que eu quero ao lado da Colômbia são amantes da liberdade. Se você não pode nos acompanhar, buscarei outros caminhos. A Colômbia é o coração do mundo. E você não entende isso. Essa é a terra das borboletas amarelas, da beleza de remédios, mas também dos coronéis Aurelianos Buendia, dos quais sou um, e talvez o último. Caralho! O cara meteu o ref de 100 anos de solidão. Meteu o ref de 100 anos de solidão. Tá? Meteu o ref de Gabriel Garcia Marques, velho. Porra. Porra, puta que pariu, hein? Cara Não, esquece. É Gugu Petro Garagan. Você pode me matar, mas eu sobreviverei na minha cidade que é anterior à sua, nas Américas. Somos pessoas dos ventos, das montanhas, do mar do Caribe e da liberdade. Caralho. Dá vontade, né, brasileiro? Dá vontade, né, trabalhador brasileiro? Dá vontade de um presidente tendo postura de estadista e peitando o cara, né? Peitando o mano. Dá vontade, né? Oh, dá vontade. Você não gosta da nossa liberdade. Ok. Eu não aperto a mão de escravocratas brancos. Aperto a mão dos herdeiros libertários brancos, de Lincoln e dos meninos camponeses negros e brancos dos Estados Unidos, em cujos túmulos chorei e rezei num campo de batalha ao qual cheguei depois de caminhar pelas montanhas da Toscana italiana e sobreviver à Covid-19. Eles são os Estados Unidos e diante deles eu me ajoelho, diante de mais ninguém. Porque tem essa ainda, né, gente? Vale lembrar que a história dos Estados Unidos é uma história construída pela imigração. É uma história cuja centralidade parte do papel fundamental que os imigrantes têm na construção do país. Que os imigrantes têm na construção do Estado dos Estados Unidos, né? Isso, para além só do... a gente tá falando ali, comentei da imigração dos Founding Fathers, né? Dessa independência dos Estados Unidos que é conduzida por um processo da classe dominante. Mas você tem, ao longo da história, diversas frações de diversas nacionalidades imigrantes que são fundamentais na construção do país. Chineses, irlandeses, italianos. Você tem muitas pessoas que fazem parte disso, né? E até os herdeiros dessa herança terrível que é a escravidão nos Estados Unidos e que foram responsáveis pela construção do país verdadeiramente, né?
Então é muito importante deixar isso claro, né? E não tô nem falando do ponto de vista metafórico, né? Não tô falando tipo, os imigrantes são importantes, né, para a cultura, etc, etc. A gente não tá nem falando sobre essa perspectiva, a gente tá falando de perspectiva da economia política, né? Tanto que boa parte hoje dos trabalhadores que são do setor da construção civil, por exemplo, são imigrantes. Muitos deles que não têm nem documentação legalizada, né? E que são contratados por agentes dos Estados Unidos, né? Por, enfim, empresários locais e tal, para poder literalmente erguer todo o país, né? Aquelas cenas muito comuns que a gente vê de... tem uma cena bastante comum sobre isso, que é de mexicanos esperando em locais de encontro que são levados para trabalhar, muitas vezes ilegalmente, receber uma miséria e permitir com que o país possa de fato se erguer, né? Que o país possa de fato ser construído. E ao longo dos últimos anos a gente tem visto um ataque cada vez mais sistemático a essa mão de obra imigrante, que é boa parte da mão de obra precarizada no território dos Estados Unidos. Então quando a gente está falando de alguém, né, que é a grande maioria dos casos de pessoas que migram para os Estados Unidos para buscar uma vida melhor, essa migração vai acontecer muitas vezes marcada por trabalhos de altíssima precarização, trabalhos que pagam muito mal, de turnos muito longos e que muitas vezes nem possibilitam que essas pessoas possam pagar aluguéis, né? Vide aí o número de imigrantes brasileiros que estão morando nos seus carros, né? Então acho que é importante ver que o processo migratório ele é muito menos romântico do que ele parece, né? Ele é muito marcado pela precarização da vida, ele é muito marcado pelas dificuldades econômicas e pelo racismo que essas pessoas sofrem nesse território. E isso é uma marca constitutiva da forma de como os Estados Unidos se construíram enquanto Estado-nação, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu publiquei no canal um tempo atrás, que é o vídeo do Big Stick, né? Sobre a história do imperialismo dos Estados Unidos e aquela noção, né, de doutrina manifesto, aquela destino manifesto, aliás. É a doutrina do destino manifesto. É aquela ideia do destino manifesto, do povo escolhido para guiar os outros povos para a civilização, não sei o que lá. Ela é o marcador histórico que mostra e dá consistência para esse tipo de visão que hoje tem o Donald Trump, né? Mas vamos continuar aqui. Derrube-me, presidente, e as Américas e a humanidade responderão. Aí eu já não sei. A Colômbia agora deixa de olhar para o norte, olha para o mundo. O nosso sangue vem do sangue do Califado de Córdoba, da civilização daquela época, dos romanos latinos no Mediterrâneo, da civilização daquela época que fundou a República, a democracia em Atenas. Não gosto muito disso, não. Nosso sangue tem os negros resistentes transformados em escravos por você. Na Colômbia está o primeiro território livre da América, antes de Washington, em toda a América. Lá me refugio nas suas canções africanas. A minha terra é de ourivesaria, existente na época dos faraós egípcios e dos primeiros artistas do mundo em Chiribiquete. Não sei o que é. Você nunca nos dominará. O guerreiro que cavalgou nossas terras, gritando liberdade e cujo nome é Bolívar, se opõe. Porra, foda, tá? Aí tá certo. Aí tá foda. Aí tá certo. Nosso povo é temeroso, um tanto tímido, é ingênuo e gentil, amoroso, mas saberá conquistar o canal do Panamá, que você nos tirou com violência. 200 heróis de toda a América Latina jazem em Bocas del Toro, atual Panamá, antiga Colômbia, que você assassinou. Eu levanto uma bandeira e, como disse Gaitán, mesmo que fique sozinho, ela continuará a ser hasteada com a dignidade latino-americana, que é a dignidade da América. Que o seu bisavô não conhecia, e o meu sim, senhor presidente, um imigrante nos Estados Unidos. Caralho. Seu bloqueio não me assusta, porque a Colômbia, além de ser o país da beleza, é o coração do mundo. Eu sei que você ama a beleza como eu, não a desrespeite e ela lhe dará a sua doçura. A Colômbia está aberta ao mundo todo a partir de hoje, de braços abertos. Somos construtores de liberdade, vida e humanidade. Eles me informaram que vocês colocaram uma tarifa de 50% sobre o fruto do nosso trabalho humano para entrar nos Estados Unidos. Eu faço o mesmo. Que nosso povo plante o milho que foi descoberto na Colômbia e alimente o mundo. What? Toma. Gugu Petro, camisa 10, a faixa de capitão, né? E aí, né? Vamos voltar aqui. Cara, é muito foda, né? Porque essa noção que o Petro tá trazendo de volta à tona, essa noção combativa, ela vem em um momento em que
a retórica dos Estados Unidos com relação à sua política de dominação, né, sua política expansionista, ganha um novo capítulo, né? Vide aí que o Trump já fez declarações sobre a anexação da Groenlândia, brincou com a anexação do Canadá. Então é muito provável que a gente veja, de fato, um movimento de avanço, né, da política expansionista dos Estados Unidos no próximo período. Inclusive teve até uma matéria que eu li enquanto estava lá em Bauru, que falava sobre uma reunião. Não vou ler ela agora aqui, porque que o Trump diz à premier da Dinamarca estar determinada a tomar a Groenlândia e houve que ilha não está à venda, né? Então existe aí uma suspeita considerável, né? Dado aí o histórico, né? Dado o histórico de que o governo dos Estados Unidos pode até usar forças militares para poder tomar a Groenlândia. Então, nesse momento em que a gente está vendo um crescimento desse tipo de discurso, desse tipo de conduta sobre a Colômbia, sobre a Venezuela, os dois grandes alicerces da América Latina, né, os dois grandes países, tanto do ponto de vista econômico, da economia política e tal, que são o Brasil e a Argentina, estão de costas viradas para os seus vizinhos latino-americanos, né? Sobre a Argentina, que é amplamente alinhada com Trump, né? Isso não é segredo para ninguém, então é um aliado direto do governo Trump aqui na América do Sul, tanto quanto o Brasil, que não tem posições assertivas o suficiente para poder peitar o Capitão Cenoura. Então isso é realmente uma questão muito problemática, né? E mostra também que a diplomacia do governo Lula tem caminhado cada vez mais para a adesão a um alinhamento com os Estados Unidos. Não é à toa, né? Eu já falei isso na semana passada, mas reitero aqui, reforço aqui, não é à toa que o Brasil tem tentado se afastar cada vez mais da China e da Rússia com relação à hegemonia que esses dois países têm na organização dos BRICS e está tentando promover a reorganização de organismos multilaterais com a Índia e com a África do Sul, e que foram descontinuados quando a África do Sul entrou no BRICS lá em 2011, e que me parece que está tentando firmar a posição do Brasil com uma certa hegemonia fora do controle ali do controle, né? Fora ali do guarda-chuva China-Rússia, e que vai fazer com que o Brasil vire camiseta de saudade, né? Essa aqui é a real, porque não vai conseguir nem contrapor a hegemonia dos Estados Unidos, né? Vai se tornar cachorro, né? Lambibota da política estadunidense, como tem sido feito ao longo desses últimos tempos, e também vai se afastar de parceiros que poderiam ser mais estratégicos no desenvolvimento de uma economia um pouco mais soberana, né? Ainda que vocês sabem, todos nós sabemos sobre os limites dos BRICS, etc, etc, mas que nessa realidade, né, é o que é. Então, o que acontece é que essa posição do Petro, ela é muito importante porque ela tenta fazer essa marcação, né, de mostrar que a Colômbia não é bagunça, né, que a Colômbia é um país sério, em que isso não acontece. E aí, o título dessa live, que era Petro truca os Estados Unidos, foi atualizada com sucesso já pela manhã dessa segunda-feira, dia 27 de janeiro, que é o dia que essa live está sendo realizada, quando saiu esta matéria aqui. Donald Trump e Petro chegam a acordo para a deportação de colombianos nos Estados Unidos. A tensão entre os países ocorre no momento em que imigrantes brasileiros foram deportados sob condições degradantes. E aí, é importante que a gente entenda essa movimentação do acordo como algo que foi chegado a partir do consenso entre as duas partes, né? A questão é, será que haveria essa possibilidade de um acordo e de um consenso entre os dois países se o Petro não tivesse trucado? Eu duvido muito, né? Vamos ler aqui. Os presidentes dos Estados Unidos, da Colômbia e dos Estados Unidos, Gustavo Petro e Donald Trump, fecharam um acordo para o retorno dos colombianos que estão em território estadunidense como imigrantes legais. Petro fará a repatriação, enquanto Trump não cobrará uma tarifa de 25% sobre o país, a menos que a Colômbia não honre este acordo. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, as tarifas e sanções financeiras serão suspensas temporariamente. No entanto, as sanções de visto contra autoridades colombianas, bem como as inspeções alfandegárias mais rigorosas de cidadãos colombianos e navios de carga, continuarão em vigor até que o primeiro avião com deportados chegue na Colômbia. Anteriormente, o presidente colombiano havia rejeitado a cláusula do acordo que fala sobre a aceitação irrestrita de todos os estrangeiros ilegais da Colômbia que retornarem dos Estados Unidos, inclusive em aeronaves militares dos Estados Unidos, sem licitação ou atraso. Em resposta, Trump ordenou uma tarifa de 25% sobre todos os produtos importados da Colômbia, que aumentaria para 50% em uma semana. Essas medidas são apenas o começo. Não permitiremos que o governo colombiano viole suas obrigações legais
com relação à aceitação e retorno dos criminosos que eles forçaram a entrar nos Estados Unidos. Então você veja, né? Aqui existe um endosso muito grande da retórica, do discurso que tenta associar os imigrantes à criminalidade, né? E que vai ser o cabo de guerra para poder fazer com que esse discurso se torne popularizado no seio da opinião pública dos Estados Unidos, que vai exatamente no caminho da desumanização, né? Dessa colocação, e que permite com que esses imigrantes voltem acorrentados, né? Voltem ali completamente humilhados para o território. E por mais que a gente olhe, né, para isso, parece uma derrota, né? Isso parece uma coisa ruim, mas a questão é que o Gustavo Petro impôs suas condições para poder receber os imigrantes de volta, né? Momentos depois, Petro ameaçou também aplicar uma tarifa de 25% nas importações dos Estados Unidos e publicou um texto nas suas redes sociais, saindo em defesa da Colômbia. A tensão entre os dois países ocorre no momento em que imigrantes brasileiros foram deportados sob condições degradantes, como confirmou o Itamaraty em nota. Um grupo de 88 brasileiros fizeram uma viagem de 50 horas até Manaus. O uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano aos repatriados. Da Colômbia, o governo afirmou que estaria pronto para receber os deportados, garantindo-lhes condições dignas como cidadãos sujeitos de direitos. Então, a marca do acordo foi de que essa deportação dos imigrantes colombianos que estão ilegais nos Estados Unidos aconteceria mediante essa dignidade, né? E aí vamos ver se o governo brasileiro vai conseguir corresponder nessa mesma moeda que está sendo aplicada agora pelo governo do Petro nos Estados Unidos. Vamos ver aqui se já teve alguma posição do Itamaraty. O Itamaraty soltou uma nota dizendo: o governo brasileiro, por meio de contatos entre o Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty, e autoridades da Polícia Federal e da Aeronáutica em Manaus, em Brasília, reuniu informações detalhadas sobre o tratamento degradante dispensado aos brasileiros e brasileiras algemados nos pés e mãos em voo de repatriação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas nos Estados Unidos, com destino a Belo Horizonte. O voo fez escala no aeroporto Eduardo Gomes, na capital amazonense. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês acompanharem também. O uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Essa é a questão, né, Itamaraty? Para os Estados Unidos, para as autoridades dos Estados Unidos, os imigrantes não são humanos, né? Então eles não merecem tratamento digno nem respeitoso. As autoridades brasileiras não autorizaram o segmento do voo fretado para Belo Horizonte na noite de sexta-feira, em função do uso das algemas e correntes, do mau estado da aeronave, com sistema de ar-condicionado em pane, entre outros problemas, e da revolta dos 88 nacionais a bordo pelo tratamento indigno recebido. O grupo pernoitou em Manaus e embarcou na tarde de ontem em voo da Força Aérea Brasileira até a capital mineira. O governo brasileiro considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas. O Brasil concordou com a realização de voos de repatriação a partir de 2018 para abreviar o tempo de permanência desses nacionais em centros de detenção norte-americanos, por imigração irregular e já sem possibilidade de recurso, né? Vale aí lembrar também que foi durante a gestão de Joe Biden que esses números de aprisionamento de imigrantes no centro de detenções bateu recorde. O Ministério das Relações Exteriores vai encaminhar pedido de esclarecimento ao governo norte-americano e segue atento às mudanças nas políticas migratórias naquele país, de modo a garantir a proteção, segurança e dignidade dos brasileiros ali residentes. Então, por mais que a gente tenha... Deixa eu até voltar aqui a tela. Então, por mais que a gente tenha uma nota do Itamaraty, a gente percebe que essa nota ela tem algumas complicações, né? Primeiro pelo fato de que ela não é uma posição pública do presidente da República, né? Ela não é uma posição pública colocada pelo Lula. Deixa eu até ver se ele tweetou alguma coisa, falou alguma coisa sobre o tema. É porque é isso, né? Não adianta nada o perfil dele repostar nada. Nada. Nenhum pronunciamento oficial. Mas tem pronunciamento oficial da concessão da BR-381. Da privatização. Duplicação da pista. Olha que legal. Tem videozinho dele falando sobre a concessão privada e não tem sobre a questão dos imigrantes. Complicado, né, gente? Complicado. Mas eu acho que, né, para finalizar esse vídeo, é muito importante que a gente veja essa movimentação e que cobre, né, do presidente Lula algum tipo de posicionamento realmente em relação a isso, né? Porque a falta de uma postura clara, incisiva e combativa só permite com que as narrativas ligadas à direita, à extrema-direita de Donald Trump se fortaleçam no final das contas, né?
E eu acho que também é mais um sinal da movimentação que o governo brasileiro, dessa hesitação que existe em relação ao seu maior alinhamento com os BRICS, né? Tendo em vista que o Brasil tem se posicionado mais próximo dos Estados Unidos nesses últimos anos do que na consolidação realmente de um acordo e de relações que possam lhe trazer a autonomia e soberania verdadeiros, né? E que vai ter um preço muito caro no futuro, porque isso significa que o Brasil vai ficar isolado geopoliticamente com relação aos BRICS, né? Essa acaba sendo a tendência. E isso quem tá dizendo não sou eu, tá? Antes que venha alguém falar que, web comunista, não sei o quê, antipetista, blá, 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 blá. Isso foi dito pelo Elias Jabbour, meu camarada Elias Jabbour, que é governista, que apoia o governo Lula e que já falou sobre o afastamento do Brasil dos BRICS em uma entrevista, tanto nas mídias progressistas, né, que são emissárias do governo, quanto no canal do Jones Manuel, numa entrevista do Manhã Brasil, né? Então, acho que essa movimentação ela é fundamental para que a gente possa, de fato, né, combater esses anseios e esse desrespeito que foi realizado contra brasileiros. Mas eu quero saber o que você acha disso. Se você acha que o governo brasileiro vai engrossar a voz, vai trucar, ou se vai ser só o Gugu Petro que vai conseguir fazer esse tipo de movimentação. Comenta aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. E também, para você que está assistindo esse corte, as nossas lives acontecem de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã, na plataforma YouTube. E para você poder acessar todas as lives são abertas de segunda, quarta e sexta. Mas se você quiser ter acesso a 2 lives extras toda semana, você pode se tornar membro desse canal a partir de R$5 por mês. Só R$5 por mês. E você acessa mais 2 lives toda semana, toda terça e quinta, tá bom? É isso aí, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou, beleza? Valeu, falou e até a próxima.